aqui lá também no YouTube, já iniciando lá no YouTube, para quem depois queira assistir ou repassar para alguém, né? Pessoal, muito boa noite a vocês. Hoje nós, em princípio, teríamos a apresentação do Jimmy Fenner, né? Como as segundas-feiras em praxe nós temos, mas ele me pediu para trocar. Normalmente eu apresento às quintas-feiras e hoje ele pediu para trocar, visto que ele tem alguns compromissos pessoais, né? E aí na quinta, caso quem queira ver nosso amigo Jimmy Fenner, diretamente de Balneário Camboriú, ele estará também lá apresentando, né? Hoje pretendo apresentar para vocês até às 9 horas, consegui no último dia, então espero hoje também conseguir até às 9 horas, uma horinha aí de apresentação, para falarmos, né, sobre a apresentação do plano de negócios, apresentação do plano de negócios da iGreen Energy. Eu já vou projetar na tela. Tivemos algumas atualizações, a depender do prazo, eu consigo apresentar a todos vocês ao final. Bom, primeiramente deixa eu me apresentar, meu nome é Pedro Mendonça, falo aqui diretamente de Goiânia, Goiás, capital do Piqui, apesar dos mineiros tentarem reivindicar esse título, mas esse título nós goianos entendemos que é nosso. Então, aqui dentro também, né, temos aí a segunda localidade que a iGreen Energy teve o plano de conexão Green, então já tem há um tempinho aqui, apesar de percalços que existiram no começo, hoje um lugar muito próspero para se trabalhar. Tivemos o recordista da iGreen no mês passado, que cadastrou 432 contas de energia em 14 dias no mês passado. Então, para quem está entrando pensando, dá para cadastrar conta? Tiveram criatividade e fizeram uso, né, da criatividade para cadastrar 432 contas de energia no mês passado. João Gabriel, boa noite para você também, começando agora, tá? Bom, quem é a iGreen Energy e o Pedro, né, como é que eu conheci a iGreen Energy? Eu conheci a iGreen Energy depois de conhecer sobre o mercado. Na verdade, foi consequência de uma pesquisa de um colega de trabalho de clientes. Nós estávamos procurando cooperativas de energia, de repente ele bateu numa reunião comigo e falou: Pedro, tem uma empresa que já está com 30% do mercado de crédito de energia, né? Eu sou uma das minhas atribuições na empresa de desenvolvimento de software para essa área de crédito de energia de cooperativas. Nós tínhamos 13 mil clientes aproximadamente, em setembro do ano passado, quando ele me abordou para falar isso, né? E a iGreen já tinha 115 mil clientes. E eu falei, é um absurdo uma empresa ter 10 vezes mais clientes do que a gente, que tem hoje, sei lá, 40, 50 cooperativas, uma cooperativa só não pode ter isso. Eu comprei a minha licença sem apresentar de uma apresentação como essa, porque eu sei o tamanho que é esse mercado extremamente promissor, mercado mais promissor, eu diria, dos próximos anos, onde a gente está tendo a eletrificação da nossa rotina, carros elétricos, inteligência artificial, robotização, né? Cada dia mais as automações residenciais, automações comerciais, todos os lugares que você vai ver o aumento de consumo de energia, ao mesmo tempo que se fala de escassez hídrica, né? Ao mesmo tempo que a gente está em bandeira vermelha patamar 2, você tem um mercado que está promissor na geração de energias renováveis. E, de repente, eu enxerguei uma empresa que tinha 30% de um mercado que vai crescer 100 vezes. É esse o desafio, né, que nós estamos convidando vocês hoje a conhecer. Então, a apresentação do plano de negócios visa falar um pouquinho sobre os produtos, sobre quem é a iGreen e dar um pouco mais aí, eu diria, de crença para vocês, para que vocês possam tomar a decisão de entrar. Se vocês estão aqui, alguém, né, alguma pessoa te apresentou algo a respeito da iGreen, te falou sobre a iGreen, e vocês decidiram conhecer um pouco mais o negócio. Espero que ao final vocês tenham a certeza de que esse é um negócio para vocês. Como eu tive, como outras pessoas já tiveram e estão fazendo aí renda extra, e para alguns eu diria até a renda principal, né? Tem gente que ganha o que eu ganho um ano, ele ganha um mês dentro da iGreen. Não que eu ganhe mal, é eles que ganham muito bem, né? A iGreen, nós podemos dizer com segurança de que é a solução mais preparada para a transição energética. Que transição energética é essa? Né? Basicamente, nós temos um mercado que ele evoluiu, né, de 2012 a 2022, nós tivemos, né,
evolução do mercado, em que as pessoas passaram a deixar de ser apenas geradores de energia em suas residências e passaram a ter a oportunidade de compartilhar a geração de energia. Por isso que a gente chama de geração compartilhada. E, além disso, né, essa geração ela acontece em diversos pontos do país. Por isso a gente chama de geração distribuída. E esse movimento de 2012 a 2022, ele estava sendo consolidado no Brasil. No tanto que, ao final de 2022, quando virou a Lei 14.300, nós tínhamos aproximadamente 30 mil clientes. 3 anos depois, hoje, nós já temos 510 mil clientes no mercado. A iGreen, ela sempre deteve aproximadamente 30% do mercado. Hoje nós temos 170 mil, exatamente 30% desse mercado. E nós dizemos que a iGreen é a solução mais preparada porque ela traz, né, a grande necessidade e força que esse mercado precisa, que é o conhecimento, que é a tecnologia, que é o avanço nas relações, né, comerciais que ela consegue entregar para os clientes, para os licenciados, que é o time comercial, vocês que estão aqui pretendendo chegar ali. Nós temos em votação na Câmara dos Deputados, em breve, no Congresso, agora, a medida provisória 1.300. Quem quiser procurar, medida provisória 1.300, 2025. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. MP 1.300, 2025. Para quem não conhece, né, MP, você pode pesquisar lá no site do Congresso Nacional, medida provisória 2025. Ela tem, dentre as atribuições dela, uma questão que é a abertura do mercado de energia elétrica para os consumidores de baixa tensão. O que a gente está falando, ele está sendo tramitado porque a ANEEL já teve matéria junto com os deputados para a abertura desse mercado. O ministro de Minas e Energia já anunciou, né, essa abertura. E nós estamos passando pelo momento de abertura do mercado livre. Isso já não é só mais notícia em grandes sites, né? Já é uma lei em votação, algo anunciado pelo ministro. A previsão entre final de 2026 e início de 2027, abrir o mercado livre de energia para consumidores de baixa tensão comerciais. Até 2028 ou 2029, para consumidores residenciais e rurais. O que é, afinal, a abertura do mercado livre de energia? As pessoas e empresas do Grupo B, elas passarão a poder escolher, né, de quem elas querem comprar energia. Hoje eu fiz até a apresentação mais cedo para um colega, né, que estava pretendendo trazer um licenciado do Rio Grande do Sul, e eu fiz um paralelo. Eu falei, quando o mercado livre de energia vai acontecer o que acontece na telefonia. Você vai poder comprar um plano anual de energia, por exemplo, em que você vai dizer, eu consumo R$1.000 de energia. Então, você vai poder comprar R$12.000 de energia, negociar diretamente com o gerador, pagar o preço que vocês acordarem entre vocês, porque é um mercado livre. Ou você pode escolher pagar mensalmente pelo seu consumo. Você vai ter um desconto menor, porque você tem menos previsibilidade, você não comprou, né, aquilo já provisionado. Mercado livre é a liberdade da transação financeira na compra de energia. Hoje, o consumidor ele já consegue escolher de que ele compra energia no grupo A de forma muito ampla, de forma muito aberta. Já tem uma lei em vigor que ele pode fazer isso. No grupo B, somente através de cooperativas e consórcios, que são aqui o papel da iGreen Energy, né? Nós fazemos a conexão para que a gente possa hoje fazer através das cooperativas e consórcios, e quando entrar a lei, nós teremos uma carteira de clientes para poder, né, migrá-los para o mercado livre, bem como toda a rede que acompanha eles, né? Nós estamos falando de um crescimento previsto de 510 mil unidades para aproximadamente 40 milhões de unidades, um crescimento de 100 vezes. A renda que vocês construírem no próximo 1 ano, depois de 3 anos, se vocês acompanharem a iGreen, ela tem uma possibilidade de crescer em 100 vezes. Se vocês fizerem R$1.000 de recorrência que seja em 1 ano de empresa, depois de 3 anos, se você acompanhar o crescimento previsto da iGreen e do mercado em geral, você vai ter uma renda de 100 mil recorrente. E aí esse é o mercado que vocês estão entrando. Agora, cabe dizer, né, a vocês avaliar se a iGreen, de repente, parece a empresa mais preparada. Por que que nós entendemos que a iGreen é a empresa mais preparada? Vamos falar um pouquinho, né? A gente já falou sobre o porquê a iGreen existe, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre um pouco da estrutura.
A iGreen, ela surgiu em 2021, ela veio através de um dos caras mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer, né? O Thiago Alexander, um cara de 34 para 35 anos, novo, mas que já é sócio da 10ª maior empresa do país, a Vibra Energia. Vibra Energia, se vocês estamparem o nome, as letras V, I e A, você vai ter o nome BR, né? Se vocês derem um Google, e aí eu recomendo a vocês procurarem lá, ó, vibraenergia.com.br. Vocês vão ver as marcas, né? A BR Distribuidora, Petrobras, aquele braço que foi privatizado para fazer toda a logística dos postos BR, ela é da Vibra. A Lubrax, a Premi, a Podium, né? A empresa que tem capital aberto. Aliás, ela traz uma governança corporativa para a iGreen fantástica. Em um ano de empresa, 1 ano e 2 meses aproximadamente, a Vibra Energia, junto com a Comerc Energia, a Vibra era dona até então de 50% da Comerc, hoje ela já terminou de comprar a Comerc, é dona de 100%, mas elas juntas investiram aproximadamente 1,5 bilhões de reais em uma startup fundada pelo Thiago, pela Amanda e pela sua família. E trouxeram para eles, né, o maior patrimônio da iGreen, que são os ativos de energia, a governança corporativa, a seriedade do negócio e a estrutura necessária para uma grande empresa. Você tem empresas no mercado, aqui eu não vou citar nomes, né, mas que elas não possuem o básico. Elas não possuem governança, elas não possuem um plano financeiro consistente, elas não possuem ativos, que são os produtos que a gente comercializa dentro da iGreen. Aqui na Vibra você não vai ter esse problema. Aliás, a iGreen ela acabou recentemente de fechar uma parceria com um grupo chamado Toppen, que fez a aquisição das usinas, né, parte das usinas da Raizen, aproximadamente 600 milhões de reais. É a quantidade de produto que nós temos para trabalhar aí nos próximos anos, né? E além disso, ela está ainda buscando novos produtos. Tivemos a expansão da Telecom para 2024, né? Nós estamos com uma previsão muito forte para iniciar ali e nos tornarmos, né, uma das grandes empresas do setor de telefonia. E, com certeza, a iGreen é a maior empresa do setor de comercialização de créditos de energia, 170 mil clientes, mais de 15 mil clientes telecom, né, com a previsão, um projeto, na verdade, de chegar em 2 milhões de clientes até o final do ano que vem. Essa é a nossa previsão. Para a gente chegar, né, a 10 milhões em 4 anos, nós temos que ter pelo menos 2 até o final do ano que vem. E a gente conta, né, a empresa conta conosco. Nós, potenciais licenciados e já licenciados, para fazermos isso. Falar um pouquinho sobre o porquê, eu acho isso é muito legal, né? Isso a iGreen, ela sustenta em todas as suas lives, em todos os seus eventos, né? Em tudo que ela coloca em todo o seu material. A missão da iGreen é enriquecer vidas e impactar o mundo com a sustentabilidade. Ela entendeu que é possível, ao mesmo tempo que você amplia o horizonte de atuação da sustentabilidade, da energia limpa e renovável, você consegue enriquecer pessoas. Por quê? Porque as pessoas que vieram para esse negócio, elas vieram através, né, do marketing multinível. Deixa eu só fechar a porta aqui. Meu filhinho pequeno está dormindo, então vou fechar aqui para ele não acordar. E a missão da iGreen, então, é enriquecer vidas e impactar o mundo com sustentabilidade. Quando eu falo enriquecer vidas, pessoal, ela investe no seu time comercial, no seu time interno, né, no seu back-office, e ela investe para que nós possamos construir riqueza. Hoje já tem pessoas construindo mudanças significativas na sua vida, né? Esses dias eu fiz uma live para o meu time e eu falei muito para eles, eu sempre começo pelo porquê. E o meu porquê, Pedro, basicamente, é o de transformar a minha vida, fornecendo mais tempo de qualidade para minha família. E a iGreen tem me permitido fazer isso com uma segurança, né, e um projeto de longo prazo maravilhoso. Espero que para vocês ela também possa enriquecer a sua vida, porque esse é um dos propósitos dela. A iGreen, ela tem hoje 170 mil clientes, mais de 70 milhões de economia gerada, né? Ela tem um prédio comercial de 5 andares, aproximadamente 180 funcionários de back-office. Quando você adquire sua licença, e aqui é importante falar, você vai comprar uma licença, você está pagando pela estrutura que você tem, pelo aplicativo, pelo software, né, por todos os 180 colaboradores que estão à sua disposição e à disposição dos seus clientes para emitir boleto, tirar dúvidas, fazer o atendimento, fazer reemissão de boleto, fazer toda a parte de correção, toda a parte de absolutamente cadastro, de
enfim, relacionamento com a concessionária, com relacionamento com o cliente, com relacionamento com os licenciados, com relacionamento com o seu time de licenciados, que também gera riqueza para você. E é isso que você está pagando, te dando toda a parte de treinamentos, né, de construção de material de marketing, essa apresentação comercial mesmo não foi eu que fiz, quem fez foi a Green Energy. E eu tive que pagar o quê? Basicamente já está incluso no preço da minha licença. Olha que maravilha. Nós temos também 5 produtos para trabalhar, na verdade a gente pode considerar o sexto, né, o processo de expansão, algo que vocês estão aqui passando, que também é um produto que vocês podem trabalhar. Mas a gente diz sobre produtos para o cliente final, aqui 5 produtos distintos: conexão livre, placa solar, green, telecom. Vou passar rapidamente pelos 3 primeiros, porque eles são produtos que eles vêm com maturidade no negócio. No seu primeiro, segundo mês de negócio, você vai aprender sobre eles, né? Principalmente ali conexão livre, vocês vão entender que a parte de remuneração dele é muito simples. A parte de fechamento de contrato, vocês vão aprender ao longo do treinamento de vocês. Mas uma vez que vocês aprendam, vocês vão ter o suporte hoje da maior empresa do mercado, que é dona da Green, a Comerc Energia, né, para poder trabalhar nesses contratos de conexão livre. Depois eu vou falar da conexão Green e da conexão Telecom, que são os 2 produtos que geram recorrência mais rápida e você pode começar hoje mesmo, quando você adquirir a sua licença, se você adquirir sua licença hoje, a já conectar contas de telefonia, né, de energia. Conexão livre, pessoal, é a solução para empresas de alta e média tensão, que desejam reduzir os custos sem precisar investir. Aqui a gente está falando de contas, pessoal, que elas variam ali de 10 mil até 50 milhões de reais por mês. Mas no caso da Green Energy, nós trabalhamos com varejo do Grupo A. Varejo do Grupo A, para vocês entenderem, nós temos as contas de energia, elas são divididas de Grupo A e Grupo B. Grupo A é média e alta tensão, é quando ela tem um transformador que chega até o local e faz ali a transformação dentro da empresa. Às vezes ela tem uma subestação, às vezes ela só tem um transformador ali no poste, né, que conecta direto para ela. Enfim, são várias modalidades. Mas essas empresas, elas são grandes consumidoras de energia. Nós trabalhamos com contas em média até 200 mil reais dentro da iGreen. Mas essas empresas, elas têm a oportunidade de hoje já escolherem a fonte de energia e negociar direto com elas. Essa negociação ela é feita com a Comerc e seus parceiros. E ela pode gerar até 30% de desconto para um cliente. Vamos pegar um exemplo, uma conta de 100 mil reais do cliente que ele paga. Você pode pegar, por exemplo, um grande mercado, né, ou um motel também de grande porte. Ele vai ter uma conta de 100 mil reais por mês. Ele pode economizar até 30 mil reais por mês sem investir nada, sem pagar nada, só instalando, fazendo uma troca de um medidor, que é algo simples, que é coberto, inclusive, em sua grande parte, na maior parte das vezes, né, pela Green Energy, o seu custo. Então, quer dizer, sem custo nenhum, fazendo um contrato, nesse caso da conexão livre, existe um contrato, uma fidelidade, que varia de 4 a 5 anos, ele vai economizar uma média de 30%. Né? 30 mil por mês ao final de um ano é 360 mil. Ao final de 4 anos é mais de quase 1,5 milhão de reais. Né? Então a gente tem aí essa redução potencial. Quem não quer isso? Todo mundo quer. Cabe a gente mostrar para o cliente essa possibilidade e principalmente a seriedade da empresa que ele está trabalhando. Como a modalidade que a gente trabalha no mercado livre de energia, nós licenciados ganhamos uma comissão recorrente de 2% pelo tempo de contrato, que eu falei para vocês, de 48 a 60 meses, em média, né? E a geração indireta de até 0,5%. O que é a geração indireta? O seu patrocinador, aquela pessoa que te cadastrou dentro da Green Energy, ela vai sempre receber uma geração indireta de você. E por que ela faz isso? Né? A empresa, ela estimula o patrocínio responsável, que a pessoa que te trouxe para o negócio te treine, te dê suporte, né? E que obviamente, esteja à sua disposição em caso de dúvidas. O que esse patrocinador nunca vai fazer por você? Ele nunca vai fazer o trabalho por você, porque se fosse fazer por você, ele faria por ele, né? Então, ele vai sempre ser o seu apoio, o seu principal ponto de conexão, é aquele que você vai entrar dentro do maior nível de suporte, que vai te acompanhar, porque toda a sua produção gera um benefício para ele. Né? Aqui dentro da modalidade do Mercado Livre, ele também, né, você também como licenciado, aí só você, vai ganhar um bônus extra de 10%. Aqui eu coloquei um exemplo, tá aqui em branco, né, um cliente de 100 mil kWh, vamos supor que ele paga 1 para 1, para facilitar. Cada estado tem um valor de kWh, vamos supor, para facilitar, quanto que seja 100 mil reais. Como é um bônus de 10%, quando esse cliente assinar o contrato de Mercado Livre, você ganha um bônus de 10 mil reais.
e uma recorrência de 2%, que equivaleria a R$ 2.000. Vocês imaginam fechando um contrato desse por mês? Ao final de um ano, vocês vão ter uma recorrência de R$ 24.000 por mês. É um mercado, né, que é extremamente valoroso. Não é fácil fechar uma conta de Mercado Livre por mês. No entanto, é possível. Você pode fechar uma conta de 10 mil, talvez não seja de 100 mil, mas seja de 10 mil. Seu bônus extra é de 1.000, a sua recorrência é de R$ 200 e a recorrência do seu patrocinador, ela ficaria de R$ 50. Mas por um contrato, você ganhar uma recorrência de R$ 200 durante 48 meses, que equivale a R$ 9.600 acumulados, mais os R$ 1.000 do fechamento, gente, isso é maravilhoso. Nós temos um segundo produto, e aí, pessoal, ao final, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem levantar a mão, tá? Eu vou abaixar a mão aí de quem levantou, ao final vocês podem levantar a mão para fazer perguntas, tá? A conexão solar é o segundo produto da iGreen. Ela é muito parecido com a comercialização de placas, mas aqui a gente está falando de um nicho muito específico, que a iGreen atua e tem muito pouca concorrência. Vocês imaginam um exercício de um carro, né? Quando você hoje vai comprar um carro, você já ouviu alguém falar, mas por que você não aluga um carro ao invés de comprar um carro? Quais são as vantagens do aluguel do carro? Você não tem que pagar pela manutenção, você não tem que pagar o seguro, você não tem que pagar o IPVA, né? Você não tem que pagar pela depreciação do carro, né? E em alguns contratos você consegue, inclusive, ao final do contrato, virar dono do carro. Aquele carro, ele é seu, né? Qual que é a desvantagem? Você tem um custo mensal que costuma ser superior quando você faz um financiamento. É a vantagem e a desvantagem. E aí a conexão solar, ela é como uma compra de placas, como um financiamento. Só que nesse caso, você não vai comprar, você vai alugar, você vai pagar mensalmente um valor fixo, né, para o uso de uma usina solar instalada na sua residência ou no seu comércio, limitado ao seu consumo. Então, vamos supor que você tem um consumo de R$ 5.000 por mês. Você decidiu a conexão solar. A empresa ela vai fazer um aluguel para você que vai girar ali em torno de R$ 4.000, depende do lugar, às vezes é mais, às vezes é menos. Né? E você ainda vai pagar um valor fixo de aproximadamente uns R$ 250 para a concessionária, que a gente chama de taxa mínima. Então, você vai ter uma certa economia, ou não, porque dependendo do valor do seu aluguel, vai acabar empatando o que você pagava de energia, durante 6, 8, 10 ou 12 anos, depende da análise do seu contrato. Durante aquele período, é como no aluguel de carro, você não paga pela manutenção, se quebrar uma peça, se pegar, né, tipo, tiver algum estrago, cair, tiver algum incidente, quem vai se responsabilizar é a empresa. A iGreen vai fazer a manutenção desse sistema e a garantia da geração durante todo o período de contrato. Assim que acaba o contrato, a usina solar é sua. Então, você tem uma usina solar por assinatura, com um tempo de produção em média de 25 a 30 anos, né? No qual você vai usufruir como um aluguel durante 6, 8, 10 ou 12 anos, mas que ao final do contrato você ainda vai ter 12 a 18 anos, né? Às vezes até 24 anos, se for um contrato de 6, de produção plena de energia no seu telhado. Isso é muito legal para quem às vezes já tem um financiamento, né? Aprendi isso inclusive com o Rafael, que está aqui na reunião com a gente. O Banco Central limita, né, a nosso financiamento, nosso comprometimento de renda em financiamentos no banco a 30% da nossa renda. Então, se você já financiou uma casa, um carro, e de repente você teria que financiar uma usina e não tem aquela capacidade de crédito, porque você já está com o nome com financiamento, né? Aí você pode optar pela conexão solar, porque a empresa ela não vai olhar o seu limite de crédito. Ela, obviamente, vai fazer uma validação do seu crédito, da sua capacidade de pagamento, mas ela não vai validar o seu limite. Ou, né, se de repente você tem casas de aluguel, o seu cliente, né, tem casas de aluguel, comércios, né, que estão alugados, ele não quer investir naquele lugar, né, porque ele não quer gastar, ter um gasto para aquele lugar, ele pode colocar o inquilino para pagar o aluguel da usina e depois do período a usina fica sendo do imóvel, né? E ele pode rentabilizar aquilo. Quanto que a gente ganha? Nós ganhamos 50% do valor da primeira fatura de aluguel que o cliente paga e 2% recorrente durante 48 meses. Por exemplo, vamos supor que seja lá, né, um cliente que consome 10 mil e opte pela conexão solar. Né? Ele vai pagar aproximadamente ali 10 mil de aluguel, vamos, para facilitar ali a conta, o bônus extra dele é de 5 mil no momento do fechamento no primeiro mês, e depois uma recorrência de 2%, que daria R$ 200 durante 48 meses, a geração direta R$ 50.
Só para vocês terem uma noção. Querem pensar ali com 5 mil, se a conta for R$ 1.000, é só dividir por 10, o bônus extra, a recorrência, né, e a recorrência GI. A mesma coisa, tá, pessoal? Conexão placas é como a compra do carro que eu falei, né? Aqui não tem muito segredo. Basicamente, você vai ter uma geração própria, que é um bônus. Aqui é um bônus uma única vez pago de 10% para quem fechou e para o patrocinador de 1%. Né? Vamos pegar, por exemplo, para vocês terem uma dimensão de projetos, um consumo de 3.000 kWh ou R$ 3.000 aproximadamente. Vai ser um projeto, depende da região, obviamente, mas em média a gente coloca R$ 25 por quilowatt-hora. Está falando de R$ 75 mil que o cliente precisa investir para ter aquela usina. Ele pode financiar em até 72 vezes com os bancos da Agreen, pode fazer um financiamento no seu próprio banco, pode pagar à vista. Você, como licenciado, recebe 10%, ou seja, R$ 7.500, e a geração indireta é de 1%. Seu patrocinador recebe 750 por um projeto que ele nem sabe, às vezes, que você estava negociando. Olha que legal. Então, é legal montar time também, você pode ter o ganho indireto. E é um projeto que paga muito bem. Eu estou com uma proposta de usina de 11.000 kWh. Né? Se vocês fizerem a conta, dá aproximadamente, aqui em Goiás, R$ 250 mil de investimento. Se eu fechar o negócio, é 25 mil que cai no meu bolso e 2.500 que cai para o Wagner, que é o meu patrocinador. Né? Vamos torcer para dar certo. Aí, pessoal, nós temos a menina dos olhos. Né? Quando a gente pensa lá, quando vocês foram convidados, possivelmente a pessoa que te convidou te falou sobre a possibilidade de dar desconto na conta de energia das pessoas. E esse produto se chama Conexão Green. Ele é a solução ideal para clientes residenciais ou pequenas empresas que desejam economizar na conta sem investimento, sem instalação. Eu costumo dizer, pessoal, que esse negócio, a origem dele é muito legal porque ela remonta ao propósito do que a gente faz, né? Quando você pegar, por exemplo, condomínios, né, de apartamentos que tinham lá 100 moradores e não podiam ter uma usina no telhado porque eu tinha um prédio próximo ou porque não tinha estrutura, não tinha dimensão, eles falaram, eu quero ter o direito de produzir a minha própria energia. E como eles têm o direito de produzir a própria energia, eles montavam cooperativas de energia, cada um pagava por uma cota dessa usina e passava a receber a produção daquela energia, daquela cota, que eles montaram uma cooperativa de energia. O que a Agreen faz? Né? A Agreen, ela tem hoje 300 usinas, né? Acabou de incorporar, acho que mais 70 usinas dentro da sua operação, né? Que são cooperativas de energia, que fornecem essa energia para todas as pessoas que não podem fazer uma instalação, um investimento, ou não querem fazer uma instalação, um investimento, moram de aluguel, moram em apartamento, moram numa casa que não tem estrutura para se colocar, ou realmente querem a comodidade de ter, né, essa liberdade de mobilidade e não ficar presa a um imóvel. Então, essas pessoas, elas podem escolher participar de uma cooperativa, receber parte da produção. Só que a Agreen, ela não vai cobrar exatamente pela produção, ela vai cobrar pelo consumo. E ela vai cobrar quanto pelo consumo? O valor da tarifa da concessionária com um desconto. Simples assim, você se torna um cooperado de uma usina solar, né? O seu cliente se torna um cooperado de uma usina solar, passa a receber o benefício da energia limpa e renovável gerado através das usinas solares, né, na sua residência, no seu comércio, e paga sempre com desconto, porque o limite vai ser o consumo. Então, sempre vai existir o desconto. Né? A Agreen, hoje, ela tem mais de 300 usinas solares, né, como eu falei para vocês, e o sistema funciona como uma conta corrente. Essas usinas solares, elas geram crédito, elas geram energia, elas injetam na subestação mais próxima. O que é a subestação? É o lugar onde se capta a energia gerada em determinada região, né? E distribui-se aquela energia, se redistribui aquela energia. Então, essas subestações recebem, por exemplo, de uma usina como essa, R$ 1 milhão de energia. Obviamente, ela recebe quilowatt, mas o equivalente a R$ 1 milhão de energia. Ela ficou com crédito, ou seja, ela ficou com crédito que ela pode usar nos seus cooperados. Se o cooperado, por exemplo, é a Olívia, e a Olívia consome R$ 1.000, ela vai usar uma cota de quanto? 0,1% da produção lá para a Olívia e vai mandar para ela R$ 1.000 de energia direto na conta dela. Então, a conta dela vai vir com aquele desconto de R$ 1.000, né? Só que a Agreen, ela precisa ser remunerada pela produção de energia dela. Só que ela vai cobrar os R$ 1.000? Não. Ela vai cobrar da Olívia, talvez ali com 10% de desconto, R$ 900. Então, a Olívia, que pagava R$ 1.000, passou a pagar R$ 900. Ao final de um ano,
ela teve uma economia de R$ 1.200 de energia. Se a empresa paga 10 mil, a economia é de 12 mil. É isso, aproximadamente. Tem lugares que esse desconto é maior, chega a 15%, 20%, chega até mais, dependendo do tamanho da conta da negociação que você faz. Em Minas Gerais, a gente consegue chegar até 28% para contas acima de R$ 10 mil, né, quando a gente fala de um caso onde a sua comissão vai ser extremamente baixa. Mas você tem sempre que pensar que você tem a possibilidade, um portfólio de atuação. Eu estava até mostrando para a turma aqui, né? A gente fica brincando, né? Vocês falam, Pedro, aonde a iGreen atua? Eu estava fazendo um mapinha do Brasil que eu queria mostrar para vocês. Atua todos esses estados que estão verdinhos aqui. Ó. Onde está cinza, a gente ainda não atua. Mas onde está verdinho, a gente atua. Então, por exemplo, eu quero ver lá em Minas Gerais. Minas Gerais, nós temos lá várias faixas de desconto, de 100 a 1.000, de 1.000 a 5.000, 5.000 a 10.000. Caramba, é muita coisa. Lá no Paraná, temos faixas de desconto. Pessoal, isso aqui determina, na verdade, a negociação que você vai fazer com o cliente e o bônus que você vai receber. Onde cada estado você vai ter ali as suas opções de trabalho. Então, a iGreen, ela permite que você trabalhe em qualquer um desses estados. Esse mapinha eu fiz para poder me auxiliar na hora de fazer a negociação, por quê? Porque eu estou fazendo proposta para Minas Gerais, estou fazendo proposta para o Mato Grosso, para o Pará, né? Estou fazendo proposta lá para Lagoa, para São Paulo, né? Enfim, a gente tem várias aí. Rafael, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença aí. A gente pode atuar, né, estando no estado onde estivermos, em qualquer um desses estados do mapa. Por que ainda não na região norte, nesses estados que estão aqui em cima? Existe uma limitação técnica, né? Basicamente, nessa modalidade de cooperativa, a cooperativa precisa estar na mesma concessão do consumidor. E isso, na verdade, apesar de nos limitar na região norte, é um dos principais diferenciais que você tem dentro da iGreen. Porque só a iGreen tem uma abrangência desse tamanho. Você não vai encontrar nenhuma empresa no mercado que tenha uma abrangência como essa. Eu vou falar uma negociação que eu estou em andamento, uma rede emissora de televisão aqui do nosso estado, de Goiás. E eles estão tendenciosos a fechar com a gente, porque a rede emissora deles, eles têm estrutura em Goiás, no Tocantins. Não existe nenhuma outra empresa aqui que atue nesses dois estados com a excelência que nós atuamos. E isso é um baita diferencial. Vocês podem negociar, vocês podem ter, né, sem limitação geográfica, de atuar em todos os estados que estão marcados no mapa. Tá? Nós temos a previsão de abrir outros estados? Sim. Aliás, nós temos previsão de expandir para outros países da América, né? Mas ainda não sabemos quando. Depende da estrutura, de ter estrutura tanto técnica, ou seja, quando você pega aqui e escreve linhas de transmissão de energia no Brasil. E vocês dão um Google aí, ó, e olhem no mapinha, vocês vão ver algo como isso. Ó. Se vocês olharem, coincide muito com o mapinha da iGreen, né? Aqui até o Cotesa, que é um parceiro nosso. Vocês vão ver que coincide. Ó, lá a região norte, pessoal, é muito ruim de linha de transmissão. Então, é muito difícil a gente ter usina lá, porque a gente não consegue ligar ela no sistema de transmissão e distribuição de energia. Mas nós vamos chegar lá. Temos usina sendo, inclusive, montada lá na Amazonas. Quem sabe a gente começar a trabalhar. Nós temos a opção de boleto duplicar, ou dois boletos ou boleto único. Por que dois boletos? Pessoal, a iGreen não dá desconto em impostos, ela não dá desconto em iluminação pública. E ainda existe uma parcela que a distribuidora ela tem o direito de cobrar, que é o frete de energia, ou tarifa de distribuição. Então, sempre vai existir a mesma coisa que você conhece, de repente, alguém que tem energia solar, ele continua pagando um boleto da concessionária. Nesse caso, ele vai ter o boleto da concessionária e o boleto da iGreen. Nós temos a opção de dois boletos, mas eu nem trouxe ela na apresentação, porque está se tornando cada dia mais comum. Aliás, já estamos em quase todo o Brasil com a opção de boleto único. O que é o boleto único? O boleto da distribuidora e a iGreen são pagos em um único boleto. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Você tem lá, né, um boleto que viria de R$ 550 da distribuidora, o boleto da iGreen vem de R$ 502,75, onde R$ 425,25 é o valor da energia da iGreen e R$ 77,50 seria o valor da distribuidora. Então, a gente teria ali uma economia de R$ 47,25. Hoje a gente já tem essa opção. Existem alguns outros estados ainda que vê um boleto da iGreen de R$ 425,25 e o boleto da concessionária de R$ 77,50. Aí o cliente tem que pagar os dois boletos. Mas na maior parte do Brasil hoje nós já estamos unificando para um boleto só. Tá?
Como é que funcionam as comissões? Pessoal, aqui nós temos uma geração própria de até 4%. Como assim até 4%? Como eu falei para vocês, vocês podem negociar com os clientes, né? Vocês podem dar um desconto maior e diminuir a sua comissão. Isso tudo a gente fala, é a sua escala de fechamento. Você tem que ver a concorrência, o que seu cliente quer, para você efetivamente fazer a melhor negociação, que seja vantajoso para você e para ele. Aqui, por exemplo, eu tenho a opção, aqui em Goiás, de dar um desconto muito atrativo, só que a minha comissão vai lá para baixo, vai lá para 0,4%. Eu vou fazer isso quando? Quando eu não tiver, sei lá, quando eu for um grandioso consumidor e que tem uma concorrência absurda para fechar com ele, né, e valer a pena. Porque senão, pessoal, a gente acaba jogando todo o desconto do cliente ficando sem a nossa recorrente. Aqui nós somos empreendedores. E aí nos dá essa liberdade de negociar. Mas vamos fazer o exercício com 4%, que a gente chama de bônus A. Né? O bônus A, que é o maior bônus ali que a gente paga recorrente dentro da Conexão Green. A geração indireta é sempre 1/4. Ou seja, se você fechou a conta de energia e você está recebendo um bônus de 4%, o seu patrocinador está recebendo de 1%. Se você fechou e está recebendo 2%, seu patrocinador está recebendo 0,5%. É assim que funciona. Né? E aí eu vou pegar um exemplo. Vamos supor que você feche 10 contas de R$1.000 no mês. Você fechou R$10.000 em conta. Qual que é o seu bônus? Geração própria. R$400, 4%. E o bônus do seu patrocinador? R$100. Em 12 meses, você vai construir uma renda recorrente de R$4.800. Fechando 10 contas de R$1.000 durante 12 meses. Aliás, vai ser mais, porque você já vai ter uma posição ali de gestor. Né? Você vai estar recebendo já 2,5%. E aí esse valor vai ser até um pouco maior. 2.000 não, 4,5%. Desculpa. E aqui, pessoal, Pedro, fechar 10 contas é fácil ou é difícil? Depende do seu nível de dedicação. Se você tem exclusividade, pode se dedicar a fazer, por exemplo, aqui em Goiás, que eles estão chamando de mutirão, botar uma barraquinha lá em determinados locais e cadastrar o pessoal. Teve uma pessoa que cadastrou, como eu falei, mais de 430 contas no mês passado. 430 contas. 10 contas, ele cadastrou talvez em meio-dia. Né? Agora, tem gente que demora um mês inteiro para cadastrar 10 contas. Tudo depende da dedicação, né, e da sua capacidade de poder atuar. O que é legal? Eu acabei de sair da live deles às 19 horas em que eles falaram o que eles estavam fazendo. Porque a Ivin, ela treina, ela capacita, ela dá exemplos, ela mostra como alcançar resultado. E não só no seu time institucional, aquele que fica no prédio, mas todos os licenciados que alcançam grandes resultados, eles compartilham conhecimento com a gente, que é muito legal. Por quê? Porque a gente está se capacitando o tempo todo. O que cabe para mim? O que dá para eu usar? Como é que eu posso ganhar? Essa é a nossa capacidade, né? Além desse bônus, né, pessoal, eu trouxe isso aqui, apesar de ser uma promoção, mas é uma promoção que já vem desde janeiro, tendo algumas mudadas aí mês a mês. E essa é a promoção que está vigente agora em agosto. Você também pode ter bônus extra. Assim como lá na Conexão Livre você tem 10% de bônus extra, lá na Conexão Solar você tem 50% da primeira conta de bônus extra, aqui você tem da primeira conta um bônus extra a depender do seu resultado. Se você trouxer, né, ali a gente falando por quilowatt-hora, de 1 a 4.999, você vai ganhar aqueles 2% recorrente, né, ou 4% recorrente. Se você trouxer de 5.000 a 9.999, você vai trazer 10% de no primeiro mês e depois a recorrência de 2%. Né? Então, no primeiro mês, você ganharia um bônus extra. 10 a 19.999, 20%, 20 a 39.999, 30%, acima de 40 mil, 40%. Pessoal, pensem o cara que cadastrou 430 contas. Se elas forem de R$300 em média, estou falando de 430 vezes 300, estou falando ali de 129 mil. Com certeza esse cara teve mais de 40 mil kWh, vezes 0,4, ele ganhou um bônus extra de R$51.600 em um único mês de trabalho. É fácil fechar 430 contas? Não. Mas é possível, né? Isso foi mostrado para a gente no mês passado. Também existe a tabela de bônus extra recorrência, não por quilowatt-horas, mas pela quantidade de clientes. Né? E se esse cara não ganhou por quilowatt-hora, ele ganhou pela quantidade de clientes. Se você traz de 1 a 19 clientes, você está recebendo o seu bônus normal, né? Que chega de 2% ou 4%, enfim, recorrente. De 20 a 29 clientes, você recebe 20% de bônus extra. De 30 a 39, 30%. Acima de 40 clientes, 40%. Então, vamos supor que você fechou 50 clientes de R$200. Você teve R$10.000 de contas, vezes 40%, você vai receber um bônus extra de 4 mil, tirando toda a recorrência vitalícia. Ou seja, enquanto o cliente estiver pagando a conta e recebendo benefício,
você vai recebendo aquela recorrência. E aí você fala, Pedro, 4%, 2% é pouco? Depende, gente. Quando vocês olham isso no longo prazo, pensa um cliente 48 meses, 4 anos, te rendendo R$20 por mês. 20 vezes 48, o único cliente te rendeu 960. Pensa vocês, se você tem 100 clientes desses na carteira, você tem 96 mil acumulados por 100 clientes que você fechou. Que negócio hoje te permite fazer isso? Você teve o trabalho com 100 clientes, você acumulou 96 mil em renda. Isso é muito poderoso, né? Além disso, pessoal, o seu cliente é extremamente incentivado. A gente fala muito do poder da multiplicação das redes. O que é o poder da multiplicação das redes? Nós podemos fomentar que os nossos clientes, eles multipliquem e eles se tornem multiplicadores, né? Como multiplicadores, eles recebem um cashback. O que é cashback? Você cadastrou um cliente e esse cliente, de repente, te indicou 10 pessoas novas para cadastrar a conta com você. O que a iGreen entende como sendo justo? Metade da comissão fica com você licenciado, metade fica com o cliente, porque ele indicou. E vocês podem pensar, mas eu vou dividir minha comissão? Eu preferiria ganhar a metade de 10 pessoas novas do que 100% de nenhuma delas, porque 100% de zero é zero, né? Então, eu prefiro multiplicar que cada um dos clientes que eu tenho hoje na minha carteira, eles possam trazer novos clientes, e eles vão ganhar uma recorrência sempre que as pessoas que eles indicaram passarem a pagar a conta. E se essas pessoas indicarem novas pessoas, né, quem vai ganhar? Ele que indicou ganha e você ganha a outra metade, porque o seu cliente ele só ganha no primeiro nível que ele indicou. Você ganha um nível infinito. Se fizer a indicação da indicação, da indicação, da indicação, da indicação, da indicação, da indicação, você vai ganhar. É o que é maravilhoso. Além disso, né, a empresa ela é tão boa e ela fez isso, deu tão certo que o número de indicações dobrou no mês passado. Ela falou o seguinte, cliente, você além de ganhar uma recorrência, se você indicar, né, o nosso licenciado vai ganhar um cliente novo e você vai ganhar um número da sorte para concorrer um carro ou uma moto, carro que vai ser sorteado inclusive amanhã, primeiro carro, o segundo vai ser sorteado em outubro, né? Já temos o anúncio aí do segundo carro a ser sorteado. Você vai ganhar o número da sorte para concorrer um carro e uma moto, né? E você vai ganhar um prêmio de 25 a 500 reais girando uma roleta. Por que uma roleta? Porque a iGreen, ela entende que existe ela quer pagar, né, para todo mundo, só que ela não consegue pagar 500 reais para todo mundo. Então, ela gerou uma aleatoriedade nos clientes que ela dá, enfim, aí eu vou botar um número da minha cabeça. A cada 20 giros de roleta, ela paga um prêmio de 500, 2 de 250, 3 de 100, 4 de 50 e o resto de 25. Quer dizer, ela botou uma aleatoriedade para poder pagar bem. Mas o cara que ganha 500 reais, ele vai arrumar 50 clientes novos para você. Porque ele vai ficar tão feliz que ele ganhou ali 500 reais por indicar uma pessoa que fechou, né? E assim a gente vai. Mas eu falo para vocês, porque eu tive clientes que indicaram, girou a roleta de 25 reais, ficaram extremamente felizes, porque é 25 reais que você achou no bolso. Né? Você indicou uma pessoa, a pessoa fechou o negócio, você só fez a indicação e de repente ganhou 25 reais. Tirando a possibilidade de ganhar um carro ou uma moto. Né? Bom, nós como eu falei para vocês, né, ele recebe o número da sorte para ganhar um carro que é um BYD Dolphin Mini, né, uma moto elétrica. Esse carro vai ser sorteado primeiro amanhã. Mas, Pedro, eu não vou concorrer ao carro? Se você entrar hoje, acho que não, né? Foi tudo que fez até o final de julho. Mas aí você vai concorrer ao carro que vai ser sorteado lá em outubro. Então, você vai ter agosto e setembro para indicar clientes, porque você, como licenciado, indicando cliente, você ganha o número da sorte. O seu cliente que indicar cliente, ele também vai ganhar o número da sorte e ele vai poder concorrer a um carro também, tá? Nós temos ainda, pessoal, um produto chamado Conexão Telecom. Isso aqui surgiu em dezembro do ano passado, foi um lançamento que fizeram na última live do ano. E eu digo que a iGreen ela tem vários motivos, mas eu vou destacar dois para ela ter trazido a Conexão Telecom. O primeiro deles é a nossa capacidade de multiplicar nossa renda e a iGreen, consequentemente. Uma casa que tem um relógio de medição, ou seja, tem um medidor de energia, vai ter de 3 a 5 pessoas que têm plano de celular. E a iGreen, ela vislumbrou a possibilidade de trazer multisserviços para dentro daquela casa, multiplicando os seus ganhos, porque aquela conta de energia, todos os clientes de telecom que vierem
com o mesmo cadastro, ou seja, o mesmo CPF, né, eles estarão para você como cliente. Você vai ganhar uma recorrência da Telecom também, né, e multiplicar o ganho dela. E tem um segundo motivo que eu acho muito legal, né? As pessoas não conhecem muito a questão do desconto na conta de energia, mas elas sabem muito bem como é que funciona a portabilidade de celular, porque elas estão acostumadas a fazer isso. 42% dos brasileiros portam o celular, né, a cada 2, 3 anos. Nós estamos falando no universo de 250 milhões de linhas, 42% disso trocam disso. Então as pessoas sabem o que é. Então, você virar para uma pessoa dessa e falar, você tem a possibilidade de conseguir um plano de celular muito legal, um plano que você vai pagar, vai ter internet de alta velocidade, super competitivo, né? A pessoa falar, beleza, eu quero, legal, gostei, estou usando, estou feliz. Aí, a partir daquele momento, você pode falar, agora que você é um cliente de telecom, eu gostaria de te oferecer também um desconto na conta de energia. A pessoa já conhece a empresa, ela já sabe quem é a empresa, ela já sabe o que é o negócio. É mais fácil você converter. Ela permite que a gente atue, né, nas regiões onde a gente não atua e em todas as outras que a gente já atua, por exemplo, a região norte do país, ela permite que as pessoas conheçam uma empresa antes de optar pela adesão, porque às vezes elas ficam um pouco desconfiadas, com desconto, tal, né? Planos da iGreen, quem quiser tira um print da tela, não vou me delongar aqui mais, mas eu só queria destacar aqui 3 pontos muito importantes: a internet que se acumula, ou seja, se você não usa a internet, ela se acumula para você usar no mês a mês, e um clube de, você não tem fidelidade, então você pode trocar, né, de plano, você pode sair do plano Start para o plano Infinity, no outro plano. No outro mês, se você tem gigas acumulados, você sabe que não vai usar tudo, você pode voltar para o plano Start de novo e diminuir sua conta, né? Você pode trocar a operadora, mas eu acredito que você não vai trocar, porque a internet aqui é extremamente veloz, é um segundo ponto que eu gosto de destacar. Além disso, você tem um clube de benefícios que é incorporado, né, ao seu acesso, onde você tem, nesse clube de benefícios, hoje, até deixa eu ver se eu acho aqui, né, mais de 600 mil produtos e serviços em todo o Brasil. Aí você tem farmácias, restaurantes, pet shop, lojas online, né, enfim, você tem uma série de benefícios. Isso aqui ajuda, principalmente contas pequenas. A pessoa fala, mas meu desconto é tão pouquinho, é só 10, 20 reais por mês. Você fala, mas se você vai ter desconto na farmácia, no cinema, em restaurante, se você tem uma conta de 200 reais por mês na farmácia, pode economizar até 140 reais por mês, só na farmácia. Poxa, isso tem valor para caramba, né? Então, você pensa, a iGreen, ela dá esse produto, a iGreen Club, para todos os clientes Green, para todos os clientes Telecom. Então, ele tem desconto na conta de energia, ele tem um plano de celular que, às vezes, o que ele tem de desconto é maior do que ele paga no celular, né? Todos os clientes, eles têm acesso a esse app iGreen Club, que tem todos os benefícios, como eu falei. Ele pode acompanhar lá o consumo dele de internet, né, o que ele tem de giga disponível, ele pode ver as faturas de energia e tirar a segunda via, tudo de forma digital, super tranquilo. E além disso, na iGreen Club ele ainda tem um voucher, né, se ele pagar a conta em dia, para ganhar uma cabine de cruzeiro, um cruzeiro que eu vi o vídeo que eu achei fantástico, sensacional, é um cruzeiro muito bom. E você, como licenciado, você pode acompanhar todas as conexões que você fizer em tempo real, né, através do seu aplicativo de licenciado. Você não precisa fazer nada presencial, tudo você pode fazer pela internet, desde a prospecção até a assinatura do contrato. Ir presencial é único e exclusivamente para você conversar com o cliente, caso você queira, porque isso aumenta, obviamente, a taxa de conversão. Mas você não tem nenhuma obrigatoriedade, você pode fechar clientes em qualquer lugar do Brasil 100% digital. Inclusive, tem pessoas que moram fora do país e fazem iGreen Energy, né? O que é muito legal. Além disso, né, o plano da Telecom, é importante a gente falar sobre a rentabilidade, vocês vão ganhar comissões recorrentes de R$ 7,00 para cada chip. Vamos supor que você tenha a capacidade de fechar aproximadamente um plano por dia, né? A gente está falando de 30 planos por mês, um bônus de geração própria, que vai aumentar R$ 210 todos os meses, ou seja, ao final de um ano, 2.520 de recorrência. Você, de repente, pode conhecer alguém que trabalha numa loja de celular, e esse cara, ele já tem a habilidade de vender chips, já tem de pessoas que estão interessadas no assunto, na temática, para ser seu licenciado. E essa pessoa vai fechar talvez ali 20 chips por dia, 400 chips por mês. Você vai ter R$ 400 de recorrência como geração direta dele. Ele vai ter, né, 400 vezes 7, 2.800, aumentar o bônus dele todos os meses. Esse cara, ele vai ser o melhor vendedor de chip celular da face da terra, porque ninguém paga tão bem como a iGreen Energy, né?
Nós hoje já temos mais de 15 mil clientes telecom, mais de 700 mil em bônus compartilhados e mais de 1 milhão de quilowatt-horas distribuídos. O que são quilowatt-horas distribuídos? O que tem a ver com telefonia? Todos os nossos produtos, eles acumulam quilowatt-horas para o seu chamado plano de carreira, que eu vou falar um pouquinho sobre ele já já. Pessoal, material de apoio que vocês vão ter acesso. Comecei, vou ser treinado, vocês vão ter acesso ao iGame Academy, que é uma série de cursos, né? Você vai ter um treinamento. Eu gosto de mostrar bem rapidinho aqui, apesar que nosso tempo já está quase esgotando. Vocês vão ter acesso a uma universidade corporativa da iGreen. Vocês podem acessar e lá fazer o treinamento sobre a conexão Green, sobre a conexão livre, sobre a conexão placas, conexão solar, conexão expansão, conexão telecom. Lá dentro vocês vão ter, né, uma série de treinamentos. Eu quero ver aqui o meu módulo inicial. Módulo inicial, vocês vão ter lá todas as aulas, né, para fazer esse módulo e assim por diante. Quer dizer, tudo isso vocês vão ter acesso enquanto um ativo que vocês adquirem junto com a licença. Vocês vão ter acesso às comunidades do WhatsApp, onde vocês vão receber material de treinamento, vocês vão receber pelo menos uma live por dia, oficial da empresa, segunda, terça, quarta, né, aos sábados, por vezes na quinta e na sexta também temos lives. Vocês vão ter as lives extraoficiais, que são os licenciados do seu patrocinador, ou o time do patrocinador do seu patrocinador, ou seja, a estrutura hierárquica que você está vinculado, fazendo treinamentos o tempo todo. Vocês vão ter comunidades no WhatsApp para tirar dúvidas, onde vai ter lá o seu patrocinador e todas as outras pessoas que fazem parte do time, né? Você vai ter o assistente virtual Sol, que é uma inteligência artificial, que hoje responde 60% das demandas dos licenciados e dos clientes. Vocês vão ter regras e materiais de cada conexão, né? Onde vocês vão ver todos os modelos de contratos, todos os modelos de artes e assim por diante, regras das promoções mensais, regulamentos, cara, muita coisa dentro do material de apoio. Isso tudo com uma licença só, né? A gente fala aqui também, né? Obviamente aqui dentro você precisa treinar, mas você precisa praticar. A licença, pessoal, é uma licença adquirida. Ela tem um valor de R$ 197,41 por mês, se parcelado no cartão, em 12 vezes, ou se você quiser comprar à vista, você tem um desconto. Paga R$ 1.997. É uma renovação de R$ 1.197 anual. Tem muita gente que fala, mas eu preciso pagar para trabalhar? Não, você está investindo numa franquia, você tem acesso a um aplicativo, a toda a estrutura do aplicativo, manutenção desse aplicativo, a um back-office, a todos os produtos que você é remunerado, você recebe royalties, você recebe bônus recorrentes, você tem um programa de treinamento, você tem um suporte licenciado, você tem um material de apoio, você tem um benefício exclusivo do iGreen Club, né? Quer dizer, você tem um monte de coisas. Se sua profissão é administrador de empresa, você vai pagar lá eu não sei se no conselho de administração você paga, mas na OAB você paga a OAB, no CREA, eu sou engenheiro, eu pago CREA todos os anos, né? Dentro da contabilidade você paga lá a sua licença anual. Se você vai ser um funcionário CLT, você vai pagar FGTS, INSS, né? Todos os meses, imposto de renda, tudo isso você vai pagar. Aqui dentro da mesma forma, você faz um investimento. A sua visão aqui dentro não é sobre o quanto você está investindo, mas sobre o quanto você tem capacidade de gerar. E eu falo para vocês, hoje você tem pessoas na empresa que estão gerando, né? 3 mil, 5 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil, 60 mil, 80 mil. Tem gente gerando mais, quase 200 mil reais por mês. Tudo depende da sua capacidade de enxergar o seu negócio. E se para você acha caro R$ 197 reais, para uma possibilidade de ganhar ali 50, 60, 70, 80 mil daqui a 3 anos, talvez esse não seja um negócio para você. Pessoal, como eu falei, nós temos a equipe de atendimento do back-office, ali é um great place to work, as pessoas extremamente incentivadas a atender você ao seu cliente, né? Isso faz toda a diferença, porque essa estrutura dá muita segurança para você, licenciado, e para o seu cliente. Uma empresa extremamente inovativa, ela está trazendo novidade todos os meses. Nós temos ainda a conexão e expansão, que é a possibilidade de montar times. Gosto de destacar 4 grandes motivos para você montar um time, né? Vou até botar aqui um bloco de notas, porque eu acho que é válido. Motivo número 1, pessoal. Qual que é o primeiro motivo que eu acho que a gente tem? Expansão geográfica. Se você mora numa cidade, de repente a pessoa mora no interior, você pode trazer aquela pessoa para trabalhar com você, porque ela vai ter acesso a toda uma comunidade de pessoas que você não tem acesso direto. As pessoas vão conhecer ela, de repente ela pode expandir. Se você falar de outros estados, então isso se amplia ainda mais, né? Então, trazer um licenciado
que não mora na mesma cidade que você, é extremamente estratégico para a expansão do seu negócio. Quanto mais você pulveriza os lugares que você atua, né, melhor, né, o seu alcance para construir a sua carteira. Quando o mercado abrir, daqui 3, 4 anos, o mercado crescer 100 vezes, você tem uma rede pulverizando o seu negócio para outros lugares. Existe um segundo motivo que eu falo que é a expansão de competências. Eu dei para vocês o exemplo lá do dono da loja de celular. Eu não sou bom de vender chip de celular, mas de repente eu conheço uma pessoa, né, eu recrutei uma pessoa que é dono de uma loja de capinha de celular. Essa pessoa vai ter uma capacidade, uma competência que eu não tenho de vender chips. Ou, de repente, é uma pessoa que já está acostumada a trabalhar com usina solar, ela vai ter a capacidade para trabalhar com produto conexão solar e conexão placas muito melhor que a minha. É uma pessoa que vem, é um engenheiro eletricista, para trabalhar no mercado de conexão livre, ele já vai começar arrebentando. Então, você pode fazer uma expansão de competências. Né? Existe uma terceira que é a expansão de rede. Né? Você conhece uma pessoa que é corretor de imóveis, contador, né? Um administrador que tem vários clientes, né? A pessoa ela tem um comércio, atende vários clientes, uma academia, um supermercado, um restaurante. Quer dizer, essa pessoa tem uma movimentação de rede muito grande. Ela pode oferecer para toda a rede dela sem nenhum esforço, porque as pessoas já vão confiar no produto dela, ou, de repente, no trabalho, no serviço dela, ela pode expandir para a rede dela o negócio. E você vai ter essa expansão de rede que você não teria sozinho. Quarto, para mim, é um motivo mais valioso e ele, inclusive, não existir qualquer um dos três acima, né, ele sozinho já vale mais que os três juntos. A gente fala que é a expansão da visão. O que é a expansão da visão? Se você veio para essa apresentação e você enxergou o potencial que existe para você no curto prazo, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você enxergou de verdade o quanto isso pode transformar a sua vida, com certeza você é uma pessoa que vai multiplicar e vai fazer isso crescer de uma maneira muito grande. E se você consegue trazer clientes ou parceiros, né, licenciados, para serem seus parceiros e expandir seu negócio para além do lugar que você está, gente, isso tem um valor imenso. Essa pessoa vai ser um grande licenciado, ela vai construir riqueza para ela e para você ela vai ser um grande membro para você trabalhar junto, para vocês crescerem juntos. Esses são os 4 principais motivos que eu falo que a gente tem para fazer uma expansão. Obviamente tem outros, isso vai muito individual. Para cada expansão que você fizer, você ganha R$300 por esse novo licenciado. Isso tem valor? Tem, é legal. Isso ajuda no curto prazo. Mas hoje os maiores números da empresa, aqueles que ganham acima de R$100 mil, eles têm 95% da renda deles em royalties, que vem de toda a estrutura que foi montada de clientes. Quem paga eles são os clientes, não são os licenciados. Ou seja, quando o cliente paga a conta, ele recebe um pedacinho. E aquilo é o que dá estrutura para a empresa. Tá? Aqui, né, se você vai entrar como licenciado, você tem uma primeira meta, que a gente fala que é o seguinte: você tem 10 dias, a partir do dia que você entrar, para conectar 5 clientes diretos e trazer 2 novos licenciados. Essa missão é obrigatória? Ela é extremamente opcional. Você não precisa fazer isso, mas se você fizer isso, a empresa ela vai te dar o dinheiro de volta. Como assim? Se você entrou hoje ou amanhã, você trouxe 5 contas, pode ser inclusive contas de telefone, as contas da sua casa de telefone, de repente seus parentes próximos, ou a sua conta de energia de 4 pessoas que você conhece, né, você já tem 5 contas. Você já ativou o seu chamado Pro, que vai te garantir alguns royalties, né, algumas recorrências ali, alguns benefícios, né, e se você ainda dentro desses 10 dias trouxer 2 pessoas para o seu time, a empresa vai completar o valor da sua licença de volta. Porque para ela não é o mais importante o valor da sua licença, é se você é uma pessoa produtiva. Se você é produtivo o suficiente para trazer 5 clientes diretos e 2 licenciados, né, você com certeza merece o seu valor de investimento de volta. E aí, Pedro, tem dificuldade de apresentar o plano de negócio. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você pode se conectar nesse mesmo endereço que foi passado para você, que você vai ter uma apresentação como essa. Pessoas que já tenham uma experiência apresentando o plano de negócios, de repente, para que seus licenciados possam se conectar. Você pode falar com o seu patrocinador para fazer em outros horários também, caso seja necessário. E aí tem uma opção, né? Aqui sua licença já foi recebida de volta, mas se as pessoas que você trouxe, cada um trouxer, né, mais 5 clientes, você se torna um sênior, já é o primeiro nível dentro da empresa. E que níveis são esses, né? E aí eu vou trazer aqui, vou pular alguns slides, até porque meu tempo já está no final, que são as qualificações. Quando você entra na empresa, eu, pelo menos, a minha vida toda, mesmo trabalhando lá como CLT, né, eu sempre pensei, uma das coisas mais importantes que a gente tem é o plano de carreira.
é eu saber o que meu esforço me dá além da rentabilidade financeira e como é que eu posso aumentar a minha rentabilidade. Isso é o que a gente chama de plano de carreira da Aglin. E no primeiro dia que você entra, você já sabe exatamente onde você pode chegar e que média de ganho você vai ter lá. Né? É essa escadinha que está aqui no slide para vocês. Como sênior, você vai precisar de 10 mil kWh. Pode ser seu, 100% seu, sem nenhum licenciado, ou pode ser da sua estrutura de rede. Você e os licenciados que você trouxe para o negócio. Você vai ter uma média de ganhos aproximada de R$500 por mês. Tem muita gente que bate sênior no primeiro mês. Tem gente que às vezes demora 3 meses, tudo depende da sua dedicação. Como gestor, que é a minha graduação atual, né, você precisa ter pelo menos 50 mil kWh, uma média de ganho de 2 mil por mês. Essa média já aumentou. O meu ganho, inclusive, aumentou agora porque a Aglin subiu o bônus de todo mundo agora em agosto. Foi muito legal o que eles fizeram. Aliás, eu não sei, né? Eles subiram para incentivar a gente, mas eu nunca vi isso na minha vida. A empresa está indo bem, está dobrando, né, o seu número de clientes ali de captação todos os meses, e ela ainda decide acelerar mais, aumentando o bônus de todo mundo que está fazendo de verdade, que está batendo a meta do mês que a gente chama de Pro. Ela dobrou o bônus de todo mundo. Foi fantástico, gente. Teve gente que subiu 40%, teve gente que subiu 110% a rentabilidade, que o cara tinha já uma estrutura bem formada. Isso é muito louco, né? Como gestor, você ganha uma viagem para Uberlândia para conhecer a sede da empresa, uma usina e fazer videozinho lá junto com a equipe do marketing para você postar nas suas redes sociais e trazer clientes e novos empreendedores para o seu negócio. Com 150 mil kWh, o meu objetivo esse mês é chegar nesse patamar, você se torna um executivo com a média de ganho de 5 mil por mês, né? E ainda ganha um cruzeiro. As pessoas, para se qualificarem como plano de carreira para ganhar o cruzeiro, têm que se qualificar até o final desse mês. Mas calma que existem outras oportunidades de você para o cruzeiro, ainda esse ano, né? Que é o cruzeiro que vai acontecer em novembro. Mas como executivo, você ganha e você garante a sua viagem para o cruzeiro com mais um acompanhante, porque a Aglin não manda ninguém sozinho para viagem nenhuma. Como diretor, você vai ter ali aproximadamente 500 kWh próprios, pode ser 100% próprios, ou dentro da sua estrutura. Então, além do cruzeiro, você vai ganhar uma viagem para o Caribe, uma média de ganho de 20 mil por mês. E você pode se tornar um acionista. Acionista, obrigatoriamente, você precisa ter um time, tá? Você consegue chegar até diretor sem trazer nenhuma pessoa para o negócio, mas como acionista você tem que ter um time. Aí você precisa ter 1 milhão de kWh, né? E você vai ter uma média de ganho de 50 mil por mês e uma viagem, além do cruzeiro do Caribe, uma viagem para Dubai. Hoje nós já tivemos 76 passaportes para o Caribe, 60 passaportes para Dubai até hoje. Se você é um acionista e tem 5 diretores na sua rede, você tem uma média de ganhos aproximada de 100 mil por mês. Hoje nós temos 3 acionistas nessa condição, né? E eles ganham um carro elétrico. Já foram 3 carros entregues pela Aglin em 3 anos de empresa. Como acionista 12K, hoje nós temos um acionista muito próximo, inclusive ele está na nossa linha ascendente, essa apresentação que vocês estão vendo o nosso acionista que está lá em cima, que já está nesse patamar, ele já está, se não me engano, acionista 9K ou 10K. Mas ele está com a média de ganho de aproximadamente 200 mil por mês e está perto de ganhar um Porsche Taycan. E eu digo que esses carros são muito mais um prêmio de conquista do que uma necessidade financeira. Porque quem ganha 100 mil por mês compra um BYD Seal, né, que é o carro em média que eles dão, muito facilmente. E o cara que está ganhando 200 mil por mês, ele compra um Porsche elétrico Taycan também sem nenhum problema. Nós temos as convenções Aglin Expert que acontecem, né, com uma certa frequência. A próxima vai ser abril do ano que vem. Se você entrar no negócio agora, eu recomendo muito você ir na Aglin Expert, que é essa convenção de vendas. Bom, da apresentação era isso, mas eu não posso deixar, porque a gente está no início de mês, ainda tem muito tempo para falar sobre as promoções e eu vou gastar muito pouco tempo para falar disso. Na Conexão Livre, além daqueles bônus de 10% da recorrência de 2%, a empresa ela confia tanto no trabalho do time de executivos da Comerc, que participa da reunião com vocês, ou seja, você não é técnico, você não precisa saber sobre o mercado livre de energia, mas vai ter um executivo da Comerc, uma pessoa especializada, para fazer a reunião com o seu cliente que você trouxe, explicar todo o produto. A Aglin confia tanto que essa reunião vai dar certo, que ela vai te pagar R$100 simplesmente por você trazer o cliente para participar dessa reunião com o executivo da Comerc. Teve gente que fez 8 reuniões no mês passado, né? Possivelmente deve ter fechado 2 ou 3 clientes e ele ganhou R$800 só trazendo gente para a reunião. Na Conexão Livre, além disso, eu falei para vocês, né, vocês podem trazer 5 conexões livres no mês de agosto, quer dizer, vocês ainda têm 26 dias, 27 dias para trazer 5 conexões livres e escolher entre uma cabine de cruzeiro ou uma moto elétrica, né?
Na conexão placas, aquela de venda de usinas solares, se você conseguir 4 vendas válidas no mês, a empresa vai te dar um drone. Esse dronezinho que ele tem até inteligência artificial. Ou você pode escolher uma cabine de cruzeiro, caso vocês não queiram o drone. Ou, se você tiver 10, né, fechamentos, você pode escolher aí o cruzeiro mais o drone. A cabine de cruzeiro são 6 vendas e não 4, né? 4, você ganha lá o drone. Na Telecom, pessoal, a empresa está apostando tanto nesse produto da Telecom que se você vender 15 chips, a empresa vai te dar R$ 500 extra ali acumulado. Se você vender 20 chips, ela vai te dar R$ 1.000, né? Então, além dos 500, ela vai te dar mais 500. Né? 30 chips, 1.500, 40 chips, 2.000 e 50 chips, 2.500. Lembrando que nesse caso tem que ser portabilidade de CPFs diferentes, tá? A empresa ela não aceita ali novos clientes, né, novos números, por quê? Porque ela entende que a portabilidade fideliza. A pessoa, quando traz um número portado, ela costuma, né, manter esse número por muito tempo. Se você trouxer 100 clientes de telecom, um desafio interessante aí, né, você ganha uma cabine de cruzeiro ou uma moto elétrica. Você vê que a empresa está doida para levar todo mundo para o cruzeiro. Né? Na conexão Green, se você conectar 100 clientes, além daquela promoção dos bônus extras de até 40%, você chegar a 100 clientes, você vai ganhar uma cabine de cruzeiro e uma moto elétrica. E eles falaram, se você conectar 200 clientes, você ganha 2 cabines de cruzeiro. Pode levar até mais uma pessoa. Além do seu acompanhante, você pode levar mais um. Né? Existe a promoção Licença Connect, então se você trouxer, né, 2 novos licenciados dentro de agosto, e esses 2 licenciados eles conectarem pelo menos 5 contas ou, né, se tornarem prós, né, que aí são 5 contas de energia e ou telefonia, enfim, tem outras modalidades, mas se eles forem prós, você ganha uma nova licença no valor de R$ 1.997. Você pode vender para alguém ou você pode escolher e selecionar um licenciado para trabalhar contigo, né? Uma pessoa que de repente você acha que ela vai performar demais, você pode fazer uma promoção e vender para ela por 50% do valor. A licença é sua, você faz o que você quiser com ela. E nós temos ainda, né, a promoção que eles chamam roleta do licenciado. Vocês lembram a roleta do cliente, que ele pode ganhar entre R$ 25 e R$ 500 e ganha mais o número da sorte para concorrer ali um carro? A Evelyn, ela gostou tanto desse negócio que ela fez a roleta do licenciado. Se você trouxer 10 portabilidades, você ganha um giro. Se você trouxer 10 clientes Green, você também ganha um giro. Você pode, inclusive, trazer 10 portabilidades e 10 clientes. Você ganha 2 giros. Ah, mas se eu trouxer 20 portabilidades? Não. Aí é um giro só. Você pode trazer 2 conexões livres, né? Ou você pode trazer 2 conexões placas, ou diretos. Cada licenciado que você conecta, você ganha um giro. E cada giro desse vai te dar 4 possíveis prêmios. R$ 250 na hora, R$ 500 na hora, R$ 1.000 na hora, uma cabine de cruzeiro. Pessoal, pensa vocês, trouxeram ali 10 clientes Green, vocês ganharam R$ 1.000 de volta. Praticamente, vocês ganharam 50% da sua licença, tirando que vocês vão ganhar, vamos dizer, a recorrência desses 10 clientes que você teve. Isso é fantástico, né? E aqui ela fez a seguinte conta, para cada 20 giros é uma cabine de cruzeiro, 2 prêmios de R$ 1.000, se eu não me engano, 3 prêmios de 500 e o restante prêmio de R$ 250. Então, imagina que você conectou 10 clientes Green, né? E mais 2 licenciados diretos. Você ganhou os 1.997 da sua licença de volta. Você vai ter ali mais 2, 3 giros, que vão te dar entre R$ 250 e R$ 1.000 uma cabine de cruzeiro que vale em torno de 13 a 14 mil reais. Pessoal, aqui assim, o seu investimento, ele nesse mês de agosto, com certeza ele se paga no primeiro mês. Basta você fazer o básico. Bom, eu gastei aí 10 minutinhos para falar das promoções. O que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, estou aberto. Podem abrir os microfones, né, e fazer as perguntas. Basta clicar nesse botãozinho que parece um picolézinho que eu cliquei, fiquei mudo aqui, né, que é para vocês abrirem o microfone. Basta levantar a mão, caso queiram fazer a pergunta, que a gente abre para vocês. João, por favor, pode.